Agora sim. Eu sou a Andressa, sou engenheira mecânica e atualmente eu sou presidente do Comitê de Diversidade do capítulo sul da Ashworth. Eu vim falar um pouquinho sobre um assunto essencial, mas que ainda é um pouco obscuro para algumas pessoas da nossa sociedade. O título da minha palestra é Diversidade e Inclusão nas áreas de STEM. Vocês têm como colocar como apresentação? Aperta F9 de repente. Não tem problema, eu posso passar assim mesmo. Não, eu passo. Pode ser. Então, começando, diversidade e inclusão são duas palavras que as pessoas normalmente elas utilizam como se fossem sinônimos. E elas não são. Elas são palavras com significados distintos, no entanto, vale ressaltar que elas se complementam. A diversidade, segundo o dicionário, ela é um substantivo feminino que significa qualidade daquilo que é diverso, diferença de semelhança, variação e variedade. A diversidade, ela existe em diversos âmbitos: biológica, étnica, social, cultural. Eu trouxe aqui o exemplo da nossa sociedade brasileira hoje em dia de apenas dois grupos minoritários que a gente chama. 54%, aqui o número acho que não está muito claro ali, mas 54% da população brasileira são mulheres. E 23% dessa população brasileira se declara com algum tipo de deficiência. Quantas pessoas que a gente encontra dentro das empresas quando a gente olha para o nosso lado? E ainda melhor, quantos encargos de gestão e liderança dentro das nossas empresas? Muito poucas. A diversidade, para acontecer dentro das empresas, ela não basta ser comentada, ela precisa ser debatida, ela precisa haver uma conscientização dos funcionários e colaboradores do que é a diversidade, compreender as desigualdades das pessoas e, muito mais importante, a empresa precisa estar disposta e com as portas abertas para as pessoas dentro dos grupos minoritários. Já a inclusão do substantivo feminino também é um ato ou efeito de incluir. Introdução em uma coisa em outra, de um indivíduo em um grupo. A inclusão nas empresas, então, é garantir que essa diversidade que há dentro das empresas tenha oportunidades iguais de promoção e desenvolvimento. E ela pode ser identificada em 3 dimensões: abertura, que é quando a pessoa se sente à vontade de falar as ideias delas e os pensamentos; equidade, que é o senso verdadeiro de justiça; e pertencimento, que haja uma conexão positiva entre os colaboradores e com a empresa. Eu trouxe uma frase para mostrar a diferença entre diversidade e inclusão. É de uma advogada de Harvard, em que ela fala que diversidade é ser convidado para a festa, inclusão é ser chamado para dançar. Trouxe alguns dados da situação no Brasil hoje em dia. Uma pesquisa feita em 2010 com as 500 maiores instituições do Brasil, organizações, 14% dos cargos executivos eram de grupos minoritários. 22% das pessoas em cargos de gerência eram de grupos minoritários. E aí a gente vai para outro âmbito, de pessoas negras, que é ainda mais alarmante do que a questão de mulheres e outros grupos, onde 6,3% das pessoas negras estavam em cargos de gerência. E mulheres apenas 1,6%, mulheres negras no caso. E 4,7% de pessoas negras nos quadros executivos das empresas. E 0,4% de mulheres negras. Algum problema realmente deve estar acontecendo. Já em 2018, o LinkedIn fez uma pesquisa com mais de 1.000 empresas em 12 países, onde eles detectaram que 78% das organizações estão preocupadas em contratar pessoas da diversidade e inclusão.
mas elas não conseguem manter essas pessoas nos seus quadros. E por quê? Normalmente as empresas, elas não afirmam a cultura da diversidade. Não adianta eu contratar uma pessoa dizendo que eu faço a diversidade na minha empresa, inclusão, mas quando ela entra na minha empresa, ela não tem oportunidades iguais para crescimento e desenvolvimento. Além de enfrentar muitas barreiras de preconceitos, que eu gosto de chamar, e obstáculos dentro das instituições. Comparando entre diferenças de gênero, diversidade de gênero, homens e mulheres, em 2019 o IBGE apresentou uma pesquisa onde as mulheres, em o mesmo cargo que o homem, elas recebiam 22,3% a menos. E essa situação é ainda mais alarmante quando comparamos trabalhadores brancos e negros, em que os trabalhadores negros recebem 44,2% a menos que os trabalhadores brancos. Em 2019, saiu um índice global de diversidade e inclusão baseado em feedbacks de funcionários sobre obstáculos que enfrentavam dentro das empresas. O Brasil foi o país que ficou em primeiro lugar na dificuldade dessas pessoas em ter oportunidades iguais dentro da empresa e obstáculos dentro das empresas, logo do lado de México e Singapura. Eu trouxe esses dados, mas acho que alguém deve estar se perguntando, mas por que diversidade e inclusão é um tema importante no mundo corporativo hoje em dia? Hoje, nas empresas, estão chegando as gerações Y e Z, e normalmente eles estão assumindo cargos de liderança. São talentos em que eles estão exigindo a nova gestão de pessoas dentro das empresas. Essas pessoas, elas estão pesquisando a política de diversidade e inclusão das empresas antes de enviarem o currículo para vagas, candidatarem a vagas ou permanecerem dentro da empresa. Então, uma empresa que não trabalha nessa política de diversidade e inclusão, ela pode acabar perdendo talentos que se manteriam dentro da empresa, no caso, se fizesse uma nova gestão de pessoas. Benefícios da diversidade e inclusão para as empresas. O aumento da criatividade e cultura de inovação. Um ambiente mais diverso, ele possibilita que a pessoa se sinta à vontade para trazer os pensamentos delas e as ideias. Além disso, as diferenças são valorizadas, porque a cultura da empresa é essa. A equipe trabalha livre para expressar sua criatividade, mas para isso a empresa precisa possibilitar uma segurança psicológica da pessoa para que isso seja possível dentro da empresa. Também há redução de conflitos, pois com a cultura de diversidade e inclusão as pessoas estão acostumadas a lidar com as diferenças umas das outras, então elas estão acostumadas com ideias e discussões diferentes dentro da empresa, o que pode reduzir a redução de conflitos dentro de uma empresa. Melhoria da imagem do negócio, alcance de melhores resultados e melhores conexões com os clientes. Os times executivos, foi uma pesquisa de 2018, mostrou que os times executivos com maior diversidade, eles tinham 21% a mais de chance de apresentar melhores resultados. Isso na questão de diversidade de gênero dentro dos times. Esse valor aumenta para 33% quando a gente fala em diversidade cultural e étnica. Facilidade de recrutamento e redução da rotatividade. Hoje em dia a gente tem, o Brasil é conhecido pela sua mega diversidade, então pessoas de com diversas habilidades são encontradas pelas empresas. Se as empresas permanecem com essa cultura interna e tanto externa de diversidade e inclusão, as pessoas permanecem nesse quadro de colaboradores. E além disso, uma pesquisa aponta que a contratação e treinamento de uma pessoa, ela chega a ser a 20% do salário anual desse colaborador. Então é muito caro para uma empresa ficar trocando os funcionários a cada tanto tempo, o que pode ser evitado com essa política de diversidade e inclusão dentro das instituições. Como que a gente pode mudar essa situação? Essa situação, ela deve começar a ser modificada na área de recursos humanos, onde as pessoas, elas não são mais segregadas pela sua etnia, cor, gênero. Elas simplesmente focam no talento da pessoa. Mas não adianta eu ter um time diverso se os meus líderes não são diversos.
Porque eu olho para frente e o reflexo é que eu não tenho ninguém que me representa lá na frente. E é o que acontece com os clientes também. O cliente olha para a empresa e ele não se vê naquela marca, ele não se vê naquele serviço. Por que ele vai contratar aquele serviço se ele não está sendo representado ali? O importante é debater, como eu comentei anteriormente, debater o assunto dentro das empresas, conscientizar os funcionários, engajar o público de que esse assunto é importante sim, não é apenas básico, que tá, eu já escutei isso, eu já sei, mas tu pergunta para uma pessoa, tu sabe o que é diversidade e inclusão? Ela não sabe te explicar. Ela não sabe o real significado da diversidade e inclusão, porque se tornou uma coisa banal. E como eu falei anteriormente, as pessoas utilizam essas duas palavras como sinônimos e elas não são. A diversidade sem a inclusão, ela é só fachada, porque ela não existe. Não adianta eu contratar diversas pessoas de grupos minoritários e eu não manter elas ali comigo. Eu não dar oportunidades iguais e eu ver exclusivamente a capacidade intelectual delas, ao invés da cor, do gênero. Isso não vale nada. E como conhecer o nosso público interno, uma empresa quando quer começar, eu quero começar a trabalhar e aplicar essa cultura de diversidade e inclusão dentro da minha empresa. Por onde que eu começo? Começa por conhecer os seus colaboradores. Quem são meus colaboradores? Quantas mulheres eu tenho? Quantas pessoas negras eu tenho? Quantos idosos que eu tenho? Sabendo isso, a empresa vai saber onde começar a investir, quais grupos precisam de mais atenção e entender de por que não tem tantas mulheres aqui. Por que a gente tem apenas um funcionário negro? Por que toda a nossa gerência e grupos de liderança são pessoas, homens, brancos, de determinada idade? Então, as empresas, quando querem começar a aplicar a política de diversidade e inclusão, elas devem começar se questionando dentro da empresa, para depois levar isso para fora. Como ASHRAE, a gente tem o compromisso de debater a inclusão e promover a inclusão e diversidade pelo Comitê de Diversidade. Os nossos objetivos são promover ações para promover a diversidade e inclusão, tanto dentro do chapter quanto nos nossos eventos e externamente, apresentar para as pessoas que realmente dentro do setor, que é o que a gente atua, é importante, conscientizar a importância do assunto, começando pelos nossos membros, que como eu falei, a gente primeiro foca no público interno, se meu público interno não entender, eu não consigo alcançar o público externo. Buscar referências no setor, não só para falar sobre diversidade e inclusão, mas trazer essas pessoas para debater conhecimento técnico e saber que, por exemplo, mulheres também podem falar de climatização e refrigeração. E incentivar o envolvimento da ASHRAE com grupos minoritários a partir de projetos que estamos desenvolvendo para trazer essas pessoas para mais perto de nós. E por fim, eu trouxe a frase que a inclusão estará sempre em andamento. Ela não é uma corrida com chegada. Todos os dias a gente precisa olhar para o lado e a gente não precisa fazer uma coisa gigante para a diversidade. A gente pode olhar para o nosso lado e ajudar alguém que está ali do nosso lado, que não tem a oportunidade, ou começar por escolher um colaborador. Eu vou olhar os currículos e focar só na habilidade técnica e também pensar que esses grupos minoritários, eles não têm as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Então, quem sabe dar oportunidade para essa pessoa que ela não tem uma habilidade, mas a gente pode desenvolver. A gente pode desenvolver o inglês, a gente pode desenvolver o conhecimento em um software, que talvez ela não tenha essa oportunidade fora dali. Então, a gente pode começar com passos de formiga, que eu digo, e mudando ao nosso redor, e de pouco em pouco essas pessoas vão ver, e elas vão mudar com outras, e quando vier um movimento gigante. Então é isso, muito obrigada.